Boa tarde, pessoal. Começando aqui a primeira edição de Conversa com Blues. Nessa edição número 1, queria fazer um primeiro comentário que a ideia desse programa aqui está baseado num programa chamado Um Café Lá em Casa, do grande músico, instrumentista Nelson Faria. E inspirado nessa ideia dele maravilhosa, eu fiz uma adaptação, embora que simples e caseira, com o meu primeiro convidado de hoje, para falar do que a gente mais gosta de fazer, que é conversar e tocar blues. Meu convidado de hoje é o querido parceiro Arno Zambuja, uma figura que nós acabamos nos cruzando primeiro nos caminhos aí dos palcos da noite, e depois num encontro na casa dele, um convite, e acabamos fazendo uma parceria bem interessante. Então hoje eu trouxe aqui o Arno para falar de blues, falar das coisas do mercado de trabalho, falar da música propriamente dita. Então eu gostaria de pedir para o Arno iniciar se apresentando. Nome, idade, enfim, Arno, por aí. Não vou muito fundo, né? É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E, na verdade, o Jorge havia me convidado, né? Me fez esse convite. E o que eu repito aqui, o que eu falei pessoalmente para ele. Me senti muito lisonjeado de poder ser o primeiro a estar abrindo esse trabalho, esse novo trabalho dele, né? E para mim é uma grande honra, grande honra todo esse reconhecimento, né? É isso Principalmente, aí. né? É por ser meu parceiro, né? Que a gente vem trabalhando há alguns anos junto, né? E ele se lembrar de mim para fazer essa estreia, né? Para mim é uma grande satisfação estar É aqui. isso aí. Prazer te ter aqui hoje, Arno. Arno, começa contando aí primeiro. Bom, a idade tu não disse, acho que tu não vai querer dizer, né? Eu sou o decano, pô. Tu é o segundo decano? Não tem problema, não tem problema. 64, 64, então tá. 64. Então nós estamos aí parelhinho, né? É. Então assim, Arno, eu queria que tu começasse contando a tua história. Como é que foi a música para ti e como é que foi a tua entrada no blues? Bom, a música sempre fez parte da minha vida já desde, né, adolescente, né? Sempre gostei muito de música, sempre fui muito eclético, tem vários estilos de música, né? Eu sou do tempo do Herb Alpert and Juana Brás, né? Enquanto os outros estavam curtindo lá, sei lá, Roberto Carlos, Rita Pavone, eu escutava música instrumental, né? Herb Alpert, Sérgio Mendes, Brasil 66, aquela coisa toda, né? Eu gostava muito de música instrumental. E sempre gostei de música, depois veio anos 70, rock e tudo, né? A música sempre fez parte da minha vida. Mas o blues eu não esperava, é uma coisa que eu gostava, né? Gostava do blues e tudo, mas nunca tive ideia de tocar o blues, né? Comecei aprendendo violão, tocando MPB, fazendo aquela... Comprando as revistinhas, Certo. toque fácil, Que vinha tocando as cifras? as cifras, É isso aí. tocando MPB. E, né? Aí, o que aconteceu? Depois de aposentado, né? Eu comecei a querer aprender violão e daí, né, aprender realmente a tocar violão. Que até aquela época eu tocava em casa, só de brincadeira, né? E fui para uma escola, daí comecei do beabá, lá desde o beabá, aprender as cifras, lá, aquelas musiquinhas Sim, lá, a e tem xalana, lá vem aquela. a xalana e coisa e É, tal. sim. Mas tem um link nessa história de família aí que tinha músicos. Como é que é essa passagem aí? Não, na família tinha meu pai, né? Meu pai tocava, meu pai era foi em casa, mas foi multi-instrumentista. Meu pai tocava violino, violão, Certo. acordeon. Até meu primeiro violão foi um violão que eu fiquei dele, que ele começava a tocar os negócios assim, depois desistia. Era meio, como é que se diz? Como é que se chama? Né? O cara ele desistia das coisas. Começou e acabou desistindo e ficou aquele violão lá. Foi aí que eu comecei a me interessar. Ficou aquele Isso violão São por lá. Leopoldo. Isso em São Leopoldo. São Certo. Leopoldo. Aí comecei a brincar, a tocar em casa, sozinho, né? Aí depois de aposentado comecei a me dedicar, daí fiz violão popular e tudo. Aí comecei a me interessar pelo clássico, né? Violão clássico. Violão clássico, comecei a me interessar pelo clássico. Escutei, logo que eu me formei no técnico, eu fui para São Paulo com um colega meu, a gente estava à busca de emprego, e lá eu escutei um LP, né? Sim. Um LP do Dilermando Reis. Certo. Cara, aquele cara tocando um violão, parecia que tinha 3 violões ao mesmo tempo, e eu digo, cara, eu quero tocar isso aí, né? Achei lindíssimo aquilo, quero tocar isso aí.
E aí, depois de aposentado, eu comecei a estudar violão clássico, né? Que daí eu tive tempo, comecei a me dedicar. Mas no fim, eu quase terminei o curso de violão clássico. Mas tecnicamente é difícil, o clássico exige muita dedicação, horas e horas de estudo por dia, eu não tinha aquele tempo todo, aquela dedicação toda. Aliás, tempo eu tinha, mas não tinha aquela dedicação toda. E nesse meio tempo, então, a gurizada começou a tocar, se interessaram pelo blues e começaram A gurizada que tu fala são teus meus filhos, filhos, né? né? Meus filhos, né? Aí tá nascendo as Zambujas Tá nascendo as Blues Band. Zambujas, exatamente. Mas naquela época eu nem imaginava, né? Eles começaram a gostar do blues justamente porque eles escutavam os discos que eu tinha em casa, mas é uma coisa que eu gostava, mas nunca tinha imaginado tocar o blues, né? Eu Certo. gostava, escutava, mas para mim parecia uma coisa muito distante. Nós Escutava... estamos falando do quê? De 15 anos atrás? Não, mais, Mais? só que eu já faz uns 18 anos, mais ou menos, que a banda, que eu comecei na banda, uns 20 anos atrás, né, mais ou menos, né, antes de eu entrar na banda. E aí eu comecei o blues, que blues, na verdade, o blues está escondido atrás de muita coisa que a gente escuta, né? Tipo, Claro. eu curtia Jimi Hendrix, curtia Santana, e ali atrás o blues tá muito presente, né? Tava caminhando. Então, aí mas não imaginava. A galera, a gurizada começou com a banda e tudo, né? E eu estudando violão clássico, comecei a trabalhar, inclusive, com criança, fazendo musicalização infantil. Eu tinha até umas composições minhas, né, para criança, pra coisa e criança. tal, a música do banho, não sei o quê. E comecei a gostar daquilo. Ia para os maternais, lá tocar para as crianças e tudo. E aí começou a banda. Daí, quando foi em 2001, mas eu acho que foi 2001, a galera... Eu tava de aniversário, né, naquele ano. E chegou no dia do meu aniversário, me vieram, a família, né, minha esposa e meus 2 filhos, a Alice e o Mário, com uma guitarra de presente, que é aquela guitarra que eu tenho, Sim, a Crafter, na semiacústica Crafter, a guitarra de presente. Fiquei feliz da vida, né? Bom, vou ter que aprender a tocar. Até ali eu nunca tinha pegado uma guitarra, tocava só violão de nylon. Tu vai ter que agora não vou te dar guitarra de presente, tu vai ter que ensaiar e vai ter que dar uma canja com a gente, né? Eles tinham uma banda já, né? E eu digo, tá, tudo bem, né? Eu fiz alguns ensaios com ele, daí estreiei no antigo Tequila Pub aqui em Novo Hamburgo. Certo. E daí eu acabei fazendo 3 shows com eles ali, e depois de 3 shows eles agora eles gostaram, né? Como eu tinha conhecimento musical, né? Eu fazia o clássico e tudo, né? Eu não tinha, vamos dizer assim, o feeling do blues ainda. Eu tinha o feeling, mas não tinha a técnica, vamos dizer, para fazer a guitarra soar Sim, blues. inclusive, só fazendo um parênteses do que tu comentou um pouquinho atrás, do violão clássico, que ele era um instrumento difícil de executar, né? Exatamente. Mas eu acho que nesse momento aí que tu tá tocando agora, tu sentiu a mesma dificuldade de tocar o blues, que o pessoal acha que é uma música muito fácil de tocar, de executar, mas ela é tão difícil, acreditem vocês, nós somos bluseiros. Ela é uma música tão difícil de tocar quanto tocar um violão clássico. Com certeza. Porque ela é percussiva e assim por diante. Mas assim, só querendo dar um pulinho no tempo aí. Sim. Depois dali, então, as Zambujas. Tu foi pra estrada com as Zambujas? Isso. Daí eu fiz esses shows, daí eu só me lembrando de colocar uma coisa que meu filho me disse, que eu me lembro até hoje, que me marcou muito, né? Que na época eles, pai, tu vai ter que tocar com nós. Não, mano, é o seguinte, esse troço de tocar em barzinho, esse troço não é pra mim, não tem... Não, assim, vou dizer uma coisa, pai, o dia que tu botar o pé no palco, tu nunca mais vai querer descer, cara. Eu disse, para com isso, besteira isso aí. E realmente, aconteceu. Depois comecei a tocar e hoje eu não consigo mais ficar longe do palco, sem estar ali, sentindo aquele calor do público, aquela interação, tu não consegue. No seguinte, depois as Zambujas rodou bastante tempo, né? Vocês fizeram muitos shows, mas a minha pergunta agora é a seguinte, já que o personagem da entrevista é tu, né? Claro que tem toda a história da Alice baixista, do Mário gaitista, depois os bateristas que rodaram, os músicos que passaram em volta das Zambujas, né? Mas eu te pergunto o seguinte, quais são as tuas influências, né? O que tu levou para dentro das Zambujas, o que ficou das influências musicais? De blues, quem são os caras, quem são os músicos? Pois eu vou te dizer que, cara, é muita coisa, Eu sou muito eclético, mas... Mas assim, uns 2 ou 3. vou te dizer alguns nomes, né?
Bom, o primeiro que me influenciou, que foi quando eu ainda estava fazendo violão clássico, que eu cheguei para minha professora e disse, o negócio é o seguinte, eu estava preparando um recital de formatura, eu disse, não quero mais esse negócio aí de clássico, eu quero tocar blues. E aí ela foi legal, Luciana Paraza, né? Minha professora foi legal, ela entendeu, eu disse, não, então tá, então eu quero aprender harmonia e improvisação. Daí ela me trouxe algum Ela material. não disse para ti que tu tinha feito um pacto com o diabo também? E aí ela me trouxe um CD do Jimmy Burns. Puta aí. Cara, daí eu levei para casa aquele CD, que era o primeiro CD. Eu tinha várias coisas de blues em casa, mas aquele ali era o blues raizão mesmo. Burns, né? Aquele blues, né, que te leva lá para o Mississippi, né? Te lembra? E você tá na tua lista, não? Tá na minha lista, na minha lista. E aí, inclusive, a gente acabou fazendo na banda algumas músicas desse CD, né? Shake Your Boogie, algumas coisas assim. E foi o primeiro CD que eu escutei, né? Com ouvido de instrumentista, de querer aprender aquilo que ele estava fazendo. E a partir daí vem muita coisa, que é mais... Eu curto muito o blues mais acústico, né? Então, sim, que é um que a gente vai falar depois, né? Blues, Tinha vários, mas tem bastante o blues, aquele blues mais como é que eu vou dizer? O pessoal relaciona o blues com aquele slow blues, aquela coisa densa, né? Stevie Vaughan, coisa tal, que eu gosto bastante, sim. Mas uma coisa é tu gostar e outra coisa é tu querer tocar, né? Então, certo. As músicas que eu queria tocar eram uma coisa mais alegre. Então, Clarence Gatemouth Brown foi uma grande influência para mim, que eu achava que ele falava através da guitarra. Né? E esse cara que está na tua camiseta aí também, pelo jeito. Esse aqui também, Elmore James. Né? Cara, é tanta gente assim que para os caras mais modernos, Robin Ford é um cara que me influencia bastante. Atualmente eu tenho estado bastante de Duke Robillard, né? Sim. Que é aquele blues mais jazz, mais, né? Não só isso, ele tem bastante coisa que ele grava mais raiz. Warren, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma música que tu separou, eu pedi pro Warren separar 2 temas para a gente fazer durante essa entrevista, porque a entrevista, na realidade, a base não é propriamente a execução do blues, né? Mas é importante ver o entrevistado, o músico, interagindo com ele. Então eu pedi para ele escolher 2 temas, nós vamos fazer o primeiro agora, depois a gente seca com a entrevista e mais adiante a gente toca de novo. Então, a primeira música que eu separei aqui, na verdade, porque o blues é assim, né? Todos os artistas namoram com blues. O cara sempre tem um blues gravado no CD dele. Sim. O cara toca rock, outro não sei o que. Né? E esse blues é de um cara que até nem era bluseiro, que é o James Taylor, né? Mas é uma música que me agrada bastante, que hoje eu vim saber que essa música, uma vez até tu comentou, a gente tocou essa música, tu me disseste assim, esse cara é pretencioso nessa letra dele, né? Sim. E na verdade eu fui descobrir depois, fui estudar essa história, e essa música ele compôs em 1970, como uma crítica aos bluseiros brancos da época, que eram muito prepotentes, subiam no palco, né, se achavam, coisa e tal, e ele fez esse blues, né? Steamroller Blues, né? Que, né, eu sou vou passar por cima de você, vamos coisa partir, tal, tá? Vamos partir para... E então essa escolhi essa justamente que é mais uma levada mais raiz, assim, vamos dizer assim, no tom do coração, né, do bluseiro, que é... Sim. Que é o Mi abertão, né? O Mi abertão. Vamos nessa, então. Well, I'm a steamroller, baby. I'm about to roll all over you. Well, I'm a steamroller, baby. I'm about to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot full of rhythm and blues. Well, I'm a sinner, miss you, babe, a churning iron of burning fun. Yes, I'm a seaman mix for you, babe, a churning urn of burning fun. Well, I'm a demolition derby, a hefty hunk of steaming junk.
Well, I'm a napalm bomb for you, babe. Just guaranteed to blow your mind. I'm a napalm bomb for you, babe. Just guaranteed to blow your mind. And if I can't have your love for my own, want nothing left behind. É isso aí. Esse é o blues, improvisadinho aqui na hora, mas é por aí. É ao vivo. Warren, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Falamos de influências de músicos de blues. Essas influências que tu captou desses grandes bluseiros, né? Como eles influenciaram nas tuas músicas autorais? Que eu sei que vocês têm nas Zambujas, não sei bem quem compunha lá, mas como é que essas influências entraram dentro das composições próprias? É que dentro da banda, assim, são várias influências, né? É que se diferenciou sempre as Zambujas, e as Zambujas sempre foi muito benquista, né, pelo público aqui da região. É que não existia aquele compromisso de soar exatamente o blues tradicional. Até na época a gente era muito criticado em Porto Alegre, pessoal das outras bandas. Ah, Zambujas não toca blues, que realmente o nosso blues tinha às vezes até uma levada mais rock. Porque eu tocava blues, a Alice gostava de rock, o Mário era meio termo, né? O Feijão gostava de jazz e fazia aquela quebraceira dele toda na bateria, porque ele queria espaço. E a gente sempre propiciou espaço para todos, né? O Cristiano, também estava esquecendo o Cristiano também. Sim, né? Cris Barba Ruiva. Barba Ruiva, né? Então, era como é que eu vou te dizer? Era um mix, né? O som das Zambujas era um mix, né? E todas as influências, então tinha influência de blues, de rock, de jazz, tudo misturado na banda. Percebe nas canções né? autorais de vocês, tem sempre uma pitadinha, inclusive, de música brasileira, né? Exatamente. Música latina. Daí eu que mais na época eu escutava bastante Santana, né? Músicos tinha um lance mais latino, né? E aquilo acabava indo com a música, né? Influenciando, né? Arno, uma outra pergunta que eu acho que é importante, eu estou te fazendo essa pergunta até porque eu te conheço já dessa relação que a gente tem de como músicos, né? Eu sei que tu tem um gosto preferencial, já no início tocou até nesse assunto, por tu fazer o blues acústico. Exato. Não abandonando a banda, né? A formação como banda. Por que esse gosto pelo blues acústico? Eu curto bem mais porque eu acho que pela questão do instrumento, né? Que a guitarra é uma amplificada, tem toda aquela questão, né, de timbre, não sei o quê. E o violão é uma coisa mais crua, que é mais percussivo. Eu acho que eu consigo me expressar bem melhor com a viola do que com a guitarra. Sim, tu é um músico que toca sem palheta, né? Sem palheta, exatamente. Então, tem muitas coisas que eu consigo me expressar melhor com... principalmente quando às vezes a gente faz junto, 2 violas e uma gaita, que tem mais espaço para te soar, né? Daí tu entra na banda, tem mais um baixo, mais uma bateria, e todo mundo quer soar junto, e tu tem que achar teu espaço dentro daquilo para te expressar, mas tu, né? Não são, tem coisas que não vão aparecer se tu tentar fazer na guitarra naquele momento, quando toda a banda tá soando, tu não tem. E a viola tu tem todo aquele espaço que tu pode fazer uma coisa mais percussiva, uma música mais percussiva, a outra mais aberta. Dá um sentimento maior, exatamente. Né? No instrumento. Uhum. Então essa é a minha preferência, né? E claro, e de escutar também, tu escuta um show do Cab Moe, né? Taj Mahal, puta, o que é aquilo, cara? Perfeição. Perfeição. Tu escuta o som da corda, entende?
O Arno, não, inclusive escuta o som da voz, né? Da voz, exatamente. Porque a gente, bluseiro, a gente tem que. A voz acaba sendo um instrumento super importante, porque a gente passa sentimento. Aliás, em todas as músicas é assim, mas no blues, principalmente nesse formato que tu te referes. O Arno, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é bem importante, como é que tu enxerga o mercado sendo. Ou seja, tu é músico, tu trabalha com música, aquilo te traz uma renda, aquilo te abastece de novas cordas, um instrumento novo, enfim. Como é que tu enxerga o mercado do ponto de vista de oportunidades que o blues tem, espaços, e como tu enxerga a questão da remuneração do músico em si? Bom, isso é um terreno perigoso, né, de se falar, né, vamos dizer assim, um campo minado, né? Nós já passamos dos 60. É um campo minado, né? Às vezes tu pode ferir, vamos dizer, alguns sentimentos, né? Mas eu posso falar da minha experiência, Certo. a minha experiência como músico e bluseiro, né? É difícil. Hoje eu sou um cara aposentado, né? Da minha profissão, minha primeira profissão, e o que era meu hobby passou a ser profissão, né? Eu me dedico diariamente para isso, mas se eu fosse querer a remuneração justa para aquilo que eu faço, não tem uma remuneração justa, com certeza, né? Mas aí existem vários fatores, né? Tu não pode culpar o dono de bar porque ele não te paga o que tu gostaria de receber, porque não tem o retorno, talvez, que ele gostaria de ter com o teu trabalho, porque não é um estilo Que enche casa, que vende cerveja. e não é mostrado pela mídia, não é? Daí tu fala em blues, hoje o pessoal tem um preconceito com blues, que o blues ficou com aquele estigma, eu noto que o blues ficou com aquele estigma de uma música parada, uma música chorosa, triste, porque realmente o blues, quando começou, expressava o sentimento de tristeza do pessoal, né, dos negros lá do plantação de algodão e tudo, expressava tudo isso. Mas o blues não é só isso. Né? O blues tem coisa muito... Tanto um cara que morreu insatisfeito com isso, que eu vi algumas declarações, que foi o Gatemouth Brown, que é um dos meus gurus, ele dizia que o pessoal estava estragando o blues, o pessoal fazia... O blues não era aquela tristeza toda, e tu escutar as músicas dele, ele procura sempre fazer uma coisa alegre, ele sempre reclamava disso, que o pessoal estava levando para outro lado. Eu acho que o seguinte, inclusive, até ontem eu comentei isso, conversando com a jornalista sobre isso aí. Ela me perguntou exatamente isso, mas o blues não é uma música triste. Eu digo, além de ser uma música triste, ela é uma música tão inteligente porque, se prestar bem atenção nas letras, o que é utilizado de metáforas, onde o cara queria xingar o patrão dele, porque o patrão dele estava explorando, e ao mesmo tempo é irônico. E nessa ironia existe uma alegria expressa pelos músicos de blues, né? Principalmente aqueles blues lá bem antigos, né? Nós falamos de Taj Mahal agora, né? Então... Mas é por aí, né? Mas isso é um trabalho que nós temos que fazer, né, Arno? Exatamente. É que, na verdade, o blues não é uma música triste. O blues é uma música que tu consegue expressar teus sentimentos através dela. Agora, tu expressa o que tu quiser. Tu pode expressar alegria, tu pode expressar tristeza. O samba é uma música triste, se vai prestar atenção. Também. Então, uma coisa que eu noto, assim, voltando nesse tema, né? É que, na época da banda, né, das Zambujas, a gente tocava em lugares que o pessoal nunca tinha escutado blues. O pessoal dizia, puxa, mas eu não gostava de blues, mas o blues de vocês é legal. Não é nosso blues, era o primeiro blues. Só que a gente mostrava um outro lado do blues, a leitura que a gente fazia, né? Personalidade da banda, né? E até hoje eu ainda escuto coisas assim. Agora, fim de semana retrasado, a gente tocou, fizemos aquele acústico lá num evento lá em São Leopoldo, que era em prol dos cachorros lá, né? Não só dos cachorros, dos animais de rua, assim, né? E a gente fez uma participação lá, um acústico, né? E teve gente que disse, mas isso aí que é blues, né? Mas é legal, né? Pô, hoje em dia tem pessoas ainda que não sabem o que é blues. Mas isso aí que é blues. Isso aqui é blues. Que legal, que bacana, né? Agora tu fala em blues. Então, os bares têm esse preconceito porque as pessoas também não conhecem, né? Porque não é mostrado para elas. Certo. E eu tenho inveja, muitas vezes, quando a gente vê shows de bluseiros americanos tocando em festa de casamento. Sim. Tocando um shuffle e o pessoal dançando um shuffle. Tu toca um shuffle aqui, o pessoal
até que se mexe um pouco, mas fico meio, né, assim, será que eu danço isso? Será que isso é de dançar ou não é de vergonha, dançar? né? Fico meio encabulado de dançar um negócio que não é um samba, não é né, uma valsa, sei lá o quê, né? Mas é uma coisa dançável, vamos dizer assim. E tu vê nos vídeos o pessoal dançando, o shuffle dançando, né? Música. Nós temos uma missão também, que é essa de divulgar o blues, coisa que a gente vem fazendo bastante, né? De divulgar esse trabalho todo de blues, e esse é o motivo por que tu estás aqui hoje, né? Aliás, as Zambujas era um determinado período, quando a gente não tinha uma amizade mais próxima, inclusive pessoal, assim como a gente tem, né? Nos nossos ensaios de sábado à tarde, agora estão meio esquecidos, mas... também, né? Mas era um desejo meu sempre... Uma agenda cheia, seu parceiro. Era um desejo meu sempre me aproximar das Zambujas. Eu já te disse isso várias vezes, eu fui em shows das Zambujas que a gente nem se conhecia ainda. Pois eu nem imaginava. No gargarejo ali, ouvindo e vendo o que se fazia, né? E a tua figura era uma figura que eu sempre quis me aproximar bastante. Em alguns shows eu chegava mais perto, mas chegava meio tímido. Eu digo, pô, será que o cara vai me receber? Será que não vai? Mas eu nunca me vi dessa maneira, né? No Engraçado. No fim, acabei conhecendo essa figura ímpar, que é o Arna Zambuja. Arna, eu vou pedir para a gente fazer mais uma música. Depois a gente vai para uma conversinha final. Só um parênteses, mais um parênteses rapidinho nesse assunto, né? À vontade. Tu falou que me conheceu e não queria nem chegar, porque, né? E eu nunca me senti dessa forma, né? Eu sou artista, coisa e tal. E nunca pensei em influenciar tanto na vida das pessoas como... É prazeroso hoje te encontrar pessoas, né? Há pouco tempo eu encontrei fizemos um show lá na empresa, a gente fez, uma pessoa veio dizer, pois é, cara, tu sabe que eu não fui gostar de blues quando na época vocês tocavam lá em tal bar, que eu assistia, daí que eu fui gostar de blues, né? Tu mudou a vida da pessoa, a pessoa começou a gostar de blues quando você tocar. O outro que é conhecido também, tu fez parte da minha adolescência, né? Eu ia, né? Então, tu te sentir que tu influenciou na vida daquela pessoa como tu foi influenciado como bandas, tu estava na tua adolescência, que eram bandas americanas lá, sei lá, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, estava aquilo, né? Louco dos Beatles, tudo, né? Daí o cara vem dizer pra ti que tu fez parte, que tu influenciou a adolescência dele, puta, é um grande reconhecimento, sabe? Eu me sinto... É as oportunidades que a música apresenta para nós, né, Arno? O que nós vamos fazer aí? Então, falando em música mais alegre, como a gente estava falando, né? Fazer uma outra música aqui, que é uma linha mais boogie, jump, alguma coisa mais alegre, né? Então, vamos lá. O Jorge vai fazer um backing aí junto com a gente. Que é uma letra até uma letra bem rural também. Certo. Então, vamos lá. Qual é o... What's the matter with me? O tom é sol. Sol? É. Vamos lá, então. I had a little corn, I put in the sack. I get the mule, had to bring it right back. What's the matter with me? Done broke down, what's the matter with me? Done broke down, I cannot ride it. Tell me what's the matter with me? Some people said that the preacher is still I cut them down in my cornfield. What's the matter with me? Done broke down, what's the matter with me? Done broke down, I can't no ride it. Tell me what's the matter with me? One had a bush and one had a peck. The other had cornfield round his neck. What's the matter with me? Done broke down, what's the matter with me? Done broke down, I can't no ride it. Tell me what's the matter with me? Some more weevil in my cornfield. What's the matter with me? Done broke down. What's the matter with me? Done broke down. I can't no ride it. Tell me what's the matter with me? What's the matter with me? Done broke down. What's
riding down my meadow with the mule. É isso aí, meu. Isso é blues, gente. Isso é blues com Arno Zambuja, meu querido amigo, parceiro. Tudo no improviso. É, tudo no improviso. Cara, o blues é isso aí, permite isso aí também. Arno, queria agradecer muito a tua presença aqui. Queria dispor de mais tempo, mas o programa fica muito comprido. Eu tenho receio, principalmente nessa primeira edição, que o pessoal fique cansado de nos ouvir, né? E eu quero agradecer de coração a tua presença. Um grande prazer para mim, na primeira edição do Conversa com Blues, te ter aqui dentro do meu estúdio para a gente ter essa conversa franca, agradável, que pelo menos eu prezo bastante essa relação humana que tu tens, essa espontaneidade e essa sinceridade que eu acabei encontrando no meu grande amigo. É isso aí, Arno. Eu vou ter que levantar para te dar um abraço. Muito obrigado. Agradecer também, o teu convite, né? Isso eu acho que é um coroamento da nossa amizade, né? Que não é tão de longa data, né? Parece que é, hein? Mas em questão de sentimento, parece que a gente se conhece desde a outra encarnação, né? Eu diria que a gente se conhece desde a outra encruzilhada. Pode crer. Grande satisfação, cara. Deixa eu largar aqui. Valeu, parceiro. Grande prazer. Vamos dar um tchau pra câmera ali. Obrigado, galera. Até a próxima. And play the blues. Vão pro YouTube, que lá tem um canal aberto já, Conversa com Blues. A primeira edição, provavelmente amanhã já vai estar no ar. Vai bombar no YouTube, cara. Para vocês curtirem. Obrigado, galera. Tchau.